Atos 10, de 36 a 43, nos diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Nós temos já iniciado uma pregação em relação a esse texto aqui, e eu dizia naquela oportunidade, domingo à noite, da importância do capítulo 10 de Atos. Esse capítulo se destaca dentro do livro de Atos, porque é aqui que as portas se abrem para a pregação ao grupo de pessoas nas escrituras chamadas de gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. A Bíblia diz no início do Evangelho de João que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Isso é uma palavra direta em relação aos judeus. E o texto lá junta dizendo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O propósito de Cristo não foi de dar a sua vida apenas pelos judeus. Esse texto vai dizer anteriormente que Deus não faz acepção de pessoas. Todos pecaram. Não há distinção de raças, de cor, de condição social, de capacidade, de seja lá de que for. A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas, e os apóstolos demoraram a entender essa verdade, porquanto eles eram preconceituosos. Nós vamos encontrar nesse texto aqui, todo o capítulo 10 e ainda parte do capítulo seguinte, a narrativa da conversão de Cornélio, de sua família, de todos aqueles que se encontravam na sua casa. Era um homem bom. Veja o que diz os versículos, o versículo 2 sobre ele, 10, 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este era Cornélio, um homem bom, um homem piedoso, religioso. Parece que estava se achegando ao judaísmo. Ele, gentil, no seu contexto, um homem centurião, oficial que guardava uma quantidade, uma centena de soldados que estavam ao seu comando. E naquele contexto todo ali imperava idolatria. E ele certamente já tinha se livrado de parte disso. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Havia um trabalhar já de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus ouvia as suas orações. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda não tinha uma genuína conversão.
Ele ainda não tinha passado pela experiência milagrosa do novo nascimento. Era, portanto, ainda vazio. Não tinha segurança de vida eterna, apesar de toda a religiosidade deste homem. Foi necessário, portanto, que Deus preparasse a Pedro para que fosse até a casa de Cornélio para lhe anunciar a palavra. Isso teve que acontecer uma coisa misteriosa, um sinal, uma visão. Deus concedeu para quebrar aquele preconceito de Pedro, para que ele pudesse chegar até a casa de Cornélio. O registro dessa visão está aí no versículo 9 em diante. Um lençol que ele viu, diz o texto aí, que ele tinha ido orar, no versículo 9, no eirado da casa por volta da hora sexta. Meio-dia era uma das horas que se reservava para a oração. Então ele, meio-dia, subiu ao eirado da sua casa a fim de orar. Deus estava o conduzindo naquele momento e lhe concedeu uma visão. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, lhe veio um êxtase. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como um grande lençol, baixado à terra por 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E ele ouviu a voz de Deus, o que dizia, olha aí o versículo 13. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma incomum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido. Aquela visão era para dizer a Pedro que não tinha essa de pessoas imundas. Os gentios, representado aqui nesses animais que ele tinha como comuns e imundos, que ele jamais comeria essas coisas. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu digo, se fosse outra, né, outra comida, Senhor, mas essa daí eu estou com fome, né? Fosse uma galinha caipira, né, um peixe assado, mas isso aí, esses répteis, esses quadrúpedes. Pois bem, isso ali havia um significado. Aquilo que ele tinha como imundo, esses animais, representava justamente os gentios, a quem ele não queria ir pregar, embora ele já sabia dessa responsabilidade, porque no primeiro sermão, ele lá já declara, citando as escrituras de Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele sabia disso. Ele sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já tinha ouvido o Senhor Jesus dizer: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. No entanto, ainda não tinha aberto a sua boca para pregar o evangelho aos gentios. Foi necessário que isso aqui acontecesse. E ele aprendeu a lição. Olha os versos 34 e 35. 34 e 35. Então, falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele aprendeu a lição. E ele diz uma coisa aqui que a pessoa pode até se complicar. Ele diz: aquele que é justo, faz o que é bom, é aceitável diante de Deus. Ele não queria dizer que seria salvo pela obra. Tanto é assim que lá no final, verso 43, ele vai dizer quem é que salva. Está escrito aí, verso 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o perdão, a remissão dos pecados. Não é pelas obras. Mas aquela religiosidade
já havia ali um trabalho da parte de Deus na vida de Cornélio, como sendo canais, instrumentos, para que ele chegasse até esse momento, para ouvir as palavras que iriam, alcançar o seu coração, pelas quais ele seria transformado. Essa mensagem que ele ouviu, essa mensagem de salvação. E essa mensagem vai concluir falando do juízo de Deus. É um destaque a mais que eu quero colocar nessa noite aqui, porque isso é muito importante. A sua mensagem aqui começa propriamente no versículo 38. Ele introduz no verso 36 e 37 e começa a dizer, a partir do versículo 38, ele faz um resumo do Evangelho. Você pode pegar o que diz os evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui nós vamos ver isso de forma sintética na mensagem de Pedro. Certamente tudo o que ele falou não estava aqui. Aliás, esse sermão foi interrompido, porque a Bíblia diz que enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu. Houve conversão naquela hora que a pregação da palavra estava encontrando lugar naqueles corações. Não demorou, como é sempre, nem um segundo de distância entre receber a palavra e receber o Espírito. Foi tudo naquela mesma hora. Que coisa tremenda. Então, como o texto diz aqui claramente, ele vai apresentar o Evangelho. E ele diz aqui no versículo 36, que esta palavra Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz. Aqui a Bíblia chama Evangelho de Evangelho da paz. Que paz? A paz com Deus. Não é a paz, vida tranquila, vida mansa, longe de conflitos e de tribulações. Não. Já foi lido aqui no momento de intercessão e gratidão. No mundo tereis aflições. Mas essa paz aqui é a paz justamente que o pecador não tem por se encontrar morto em seus delitos e pecados, portanto destituído, separado da glória de Deus, em desunião, em inimizade contra Deus. Veja a Bíblia mostrando que o homem no seu estado natural, ele é inimigo de Deus. Romanos 5, abra lá. Romanos, capítulo 5. Infelizmente, os homens naturais não compreendem esta verdade, que odeiam a Deus, mas essa é a verdade da Bíblia. Se ainda não foi verdadeiramente convertido, se ainda não nasceu de Deus, não é genuinamente filho de Deus, é inimigo de Cristo. Olha o que diz aí Romanos capítulo 5, versículo 8 em diante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, ou seja, fizemos as pazes com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Aí está, pela sua vida, aí está, portanto, a Bíblia dizendo que o homem, antes da sua conversão, ele é inimigo de Deus e precisa se reconciliar. Volte a Atos 10. E é o Senhor Jesus Cristo que faz essa reconciliação. O homem separado, Jesus veio para ligar. Essa é a verdadeira religião. Religare. Essa é a verdadeira vida que pode trazer o homem a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só mediador entre Deus e os homens, em nenhum outro há salvação. Ele é o único Senhor
E é isso que está escrito aqui no versículo 36. Anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E ele diz, mas vós conheceis. Veja o que ele diz. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. O ministério de João foi conhecido. Essa mensagem já estava sendo espalhada, mas ainda não tinha chegado de forma contundente, como naquele momento, quando Deus, através do seu Espírito, usa a figura do apóstolo Pedro para pregar para Cornélio e todos ali daquela casa. Aquele homem era um homem religioso, mas ainda era vazio. Mas tinha uma sede, tinha uma ansiedade pela salvação. E a gente percebe pela sua maneira de recepcionar a Pedro quando chega na casa. Veja o que diz o versículo 33, isso me chama muita atenção. Verso 33, portanto, sem demora. Veja como ele estava com sede. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Veja só, Pedro chega ali e Cornélio diz, nós estamos todos aqui, estamos prontos para ouvir a palavra, pregue. E então ele vai anunciar a palavra, vai pregar o evangelho. E ele começa aí no versículo 38, a mesma mensagem que ele prega lá no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. A mensagem do evangelho é Cristo. Olha aí, 38. Como Deus ungiu, essa foi a pregação. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa mensagem tão gloriosa, 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, concedendo que fosse manifesto. Aí está o resumo do evangelho: a vida, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra mensagem que tenha poder para transformar o coração do pecador do que essa do Senhor Jesus Cristo. Religião é aquilo que o homem faz para agradar a Deus. Evangelho é aquilo que Deus fez para salvar o homem. São duas coisas diferentes. A palavra religião significa religar, mas não tem acontecido. A maior parte da religiosidade manifesta não tem o apoio da palavra de Deus. Esse mesmo Cornélio tentava, de alguma forma, justificar-se diante de Deus pela sua religiosidade. Os judeus faziam essas coisas, os fariseus também. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas crê plenamente que poderão ser salvas pelas suas boas obras. O homem é orgulhoso por natureza, é soberbo, e ele acha que pode, de alguma forma, participar da obra da salvação. Por isso que alguns chegaram diante do Senhor Jesus Cristo a dizer: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ora, somente Cristo, é a vida dele, a sua obra que salva. Deus veio, Deus mesmo. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo, reconciliando o homem. Quando Nicodemos viu o Senhor Jesus Cristo e contemplou aqueles milagres que o Senhor realizava, o que foi que ele disse? Sabemos que vieste da parte de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando. Isaías diz no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar, para curar, para libertar.
Foi para isso que Cristo veio. O próprio Deus se tornou homem, veio habitar entre nós. E ele foi ungido do Senhor. Cristo, no dia do seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Esse texto está dizendo, no versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Portanto, ele foi usado por Deus Pai para fazer o quê? Ele foi ungido e andou por toda parte fazendo o bem. Está escrito aí. O qual andou por toda parte fazendo o bem. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão recheados dos benefícios de Cristo em favor dos pecadores. Quantas obras extraordinárias, maravilhosas. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia, fazia muito bem feito. É este que salva. É este o único que pode realmente transformar as vidas. E não apenas, como o texto diz, que foi, pregou em Jerusalém aos judeus. Eles estavam muito conscientes disso, aqui Pedro. Mas Jesus tinha dito, os outros também precisam ouvir. Pois ele veio sem fazer acepção de pessoas. O texto segue no versículo 39, dizendo, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurado no madeiro. Aqui está o final desse versículo. Pedro centra a sua mensagem na cruz de Cristo. Não se pode pregar o evangelho deixando a cruz de lado. Não. Paulo vai dizer adiante, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Foi através de sua morte que Jesus Cristo pagou o preço para a nossa salvação. Isaías 53 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele levou sobre si. Como diz o cântico, por fora da cruz só viam a madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. Foi lá na cruz sangrenta, pesada, que ele intercedeu por nós. Pregando no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele, Cristo, nos deu a sua vida. E o Evangelho trata justamente disso, da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, onde ele pagou o preço, teve o seu sangue derramado. Lá no último livro, Apocalipse capítulo 5, você pode abrir para conferir lá rapidamente, é fácil de achar. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, veja o que está escrito aí. E entoavam novo cântico, dizendo, digno és, está falando de Jesus, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui estavam os gentios também, aqui estavam todos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças. Pedro compreendeu, né? Depois de 3 visões repetidas, que Deus não faz acepção de pessoa, seu preconceito é quebrado. E ele então anuncia o evangelho ali naquela casa. O evangelho que fala da vida de Cristo. Deus se fez carne, Deus veio até nós, realizou obras gloriosas e por fim o penduraram no madeiro, onde ele pagou o preço para a nossa salvação. Mas ele não termina aí, volte a Atos 10, ele segue no verso 40, dizendo, após ser pendurado no madeiro, no verso 40 ele diz, a este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu
que fosse manifesto. Se ele tivesse ficado pendurado na cruz, morto, enterrado, não teria nenhum valor, seria semelhante aos ídolos, aos deuses pagãos. Há muitas pessoas que creem em deuses, em ídolos, cujos seus restos mortais, jazem na sepultura. Eu acho muito interessante quando você lê numa lápide: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Isso deve estar escrito lá na França, onde morreu aquele que é tido como pai dos espiritistas, Allan Kardec. Não era o nome dele, não, era um apelido. O nome dele era Élion Hippolyte Denisart Rivail. Mas ele dizia que tinha reencarnado num espírito de um homem que outrora chamado Allan Kardec. E ele é tido como um pai. Pois bem, lá onde ele morreu está escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Como está escrito em qualquer lugar onde você for, desses ídolos que as pessoas endeusam, está lá no Crato, lá no Ceará, aqui os restos mortais de Padim Padicício. E aí, por aí vai, aonde tiver. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro onde sepultaram Jesus e ouviram. Para mim, é lindo isso. Lucas 24, 5. O anjo diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por isso o poeta diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O nosso Deus, ele não permaneceu, da sepultura saiu e com triunfo e glória ressurgiu. Ele ressuscitou. E este é um fundamento da nossa fé. E quem não crê nisso, Paulo diz: a sua religiosidade é vã. Somos os mais infelizes de todos os homens, se não crermos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela é declarada aqui. Foi Ele mesmo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? Foi o que ele disse a Marta. Pois essa é a mensagem que Pedro prega aqui. Que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. E ele diz que isso não é uma invenção, um conto, uma doutrina meramente. Não. Olha o que diz o verso 39. Verso 39. E nós somos testemunha de tudo isso. Isso não foi alguma coisa que alguém contou a Pedro. Não, ele viu o Senhor Jesus Cristo. Por isso era um apóstolo. No verso 41 está escrito: não a todo o povo. Ou seja, Jesus não ressuscitou e foi manifesto a todos. Não foram todos que viram a Jesus. Mas o verso 41 diz: não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Que glória! Alguns disseram que não é Ele, é um fantasma, é um espírito. Pedro está dizendo: nós vimos, e nós comemos e bebemos com Ele. Foi certamente uma das melhores refeições que os apóstolos fizeram após aquela pescaria. Diz a Bíblia, quando eles chegaram na praia, o peixe já estava assado. Aquela música diz, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, a mesa já estava posta. Então ele, o Senhor Jesus Cristo, de fato ressuscitou. E foi visto por muitos. Isso aqui não é invencionice. Não. Lucas, o autor desse livro aqui, ele era um médico. E usado pelo Espírito Santo, ele escreveu fatos históricos. O livro de Atos começa dizendo assim,
Capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso foi algo testemunhado. Isso foi algo investigado. Isso não é um conto, não é um fado. Isso é o Evangelho. Isto é a verdade que liberta os pecadores. É isto que ele prega aqui para essas pessoas. E ele encerra a sua pregação falando que haverá um juízo da parte de Deus. Olha o que está escrito, versículo 42 e 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele apresenta aqui uma verdade duríssima, a verdade que é um dia. Eu e você está aqui, estaremos diante do trono de Deus para sermos julgados. Ele julgará a todos, estiver vivos, estiver mortos, estarão comparecendo. Saiba, você está sentado. Você está sentado. Um dia você vai estar diante do tribunal de Deus. E todos nós somos dignos de ser condenados diante daquele tribunal. Porque somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação. Diante de Deus o homem não tem como se justificar. Como diz lá em Romanos capítulo 3, é para ficar calado. Colocar a mão na boca e reconhecer que é pecador e digno de condenação. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, Ele nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas haverá sim esse julgamento. 2 Timóteo capítulo 4, você pode abrir lá adiante, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está dizendo que ele vai julgar vivos e mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João capítulo 3, no final, ele diz: todo aquele que crê tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê, aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, né, vai perecer. Quem nele crê é salvo, quem não crê já está condenado. Atente bem, aquele julgamento que haverá naquele dia, aquela decisão que será declarada naquele dia, está relacionada àquilo que você está fazendo no presente. Aquele que rejeita a Cristo hoje aqui, o Filho o negará diante do Pai. Então, ele há de julgar. Esse é o Evangelho. Uma senhora lá na feira, essa semana, estávamos comprando a laranja, e o dono da banca, ele era cristão, entrou um assunto de mãe ali no meio, eu não sei, não sei por que foi. Aí eu disse: eu tenho muita saudade de minha mãe, eu imagino a alegria que vou ter quando eu abraçar a minha mãe na glória, mas primeiro quero abraçar Jesus. Aí
O dono da banca, sim, primeiro Jesus. Aí eu disse para aquela senhora, ela é conhecida, depois eu vou dizer a uma neta dela quem é. Aí eu disse, olha, mas eu quero abraçar a senhora também. Aí ela disse, todo mundo vai. Eu disse, não, todo mundo não. Todo aquele que nele crê. Não é? Ninguém merece. Eu disse a ela, realmente ninguém merece. Aí ela disse, se dependesse de nós, ninguém ia. Eu digo assim, agora está certo. Ela estava dizendo que todo mundo ia porque não dependia das pessoas. Então estava invertendo as coisas, dizendo meia verdade. Ela disse, olha, se for por merecimento, ninguém vai, mas todos nós vamos. Eu digo, não é assim. Não é por merecimento, mas nem todos. É Cristo o caminho. Que coisa tremenda. Então, é Jesus. A Bíblia diz que nele crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Isso é o Evangelho. O Evangelho é dizer, Jesus te ama. Muita gente coloca assim, né? Oh, aí faz aqueles trabalhos de evangelismo, né? Um adesivo no carro. Jesus te ama e eu também. Achando que com isso está apresentando o Evangelho. Para o trânsito e bota uma faixa bem grande. Jesus te ama. Essa não é toda a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que a ira de Deus permanecerá sobre aquele que o rejeita. Então, Cristo julgará um dia. Os que estiverem à sua direita receberão o bem-vindo. E aqueles que estiverem à sua esquerda, o afastai-vos de mim, malditos. E o texto encerra dizendo, 43, dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa mensagem chegou na casa de Cornélio para toda a sua família e para todos que estavam ali. Olha o que Pedro diz lá no capítulo 11, a partir do versículo 14. O qual te dirá, ele está justificando a sua ida naquela casa. O qual te dirá as palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Foi isso que Pedro disse, as mensagens que seria salvo Cornélio e toda a sua casa, a sua família, aqueles que estavam ali. 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O mesmo dom quando cremos. Eles ouviram a palavra, eles creram e eles receberam o batismo de poder. Foram selados com o Espírito Santo naquele mesmo momento. E não é diferente com ninguém. A Bíblia diz, quem ouve a palavra do Senhor e crê, recebe este selo de Deus. E que nesta noite, todos que aqui estão, possam fazer reflexão. Talvez você seja uma pessoa, né, piedosa, uma pessoa caridosa, uma boa pessoa, saiba. Aqui está o maior exemplo de que nada disso salva. Deus gosta que as pessoas façam bem, façam caridade. Mas somente quem salva é Cristo. Em nenhum outro há salvação.